Olá, essa é mais uma videoaula sobre a estrutura do Poder Judiciário e noções básicas de competência. Estamos examinando a competência dos órgãos judiciais conforme o texto constitucional. Já analisamos a competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Vamos examinar agora a competência da Justiça Eleitoral. Tal como aconteceu na Justiça do Trabalho, a Constituição Federal não faz um exame minucioso das competências originária, recursal dos órgãos de primeira e de segunda instância ou do Tribunal Especializado, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. A Constituição fala, basicamente, no que diz respeito à competência, o que está transcrito nesse slide, os parágrafos que correspondem ao caput e aos parágrafos 3º e 4º do artigo 121. Diz o texto constitucional que lei complementar disporá sobre a organização, competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Trata-se, mais uma vez, de um órgão de justiça especializado. Diz que são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais somente caberá recurso quando: inciso 1. Forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei. Inciso 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, nessas duas hipóteses, dos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, nós estamos falando justamente da competência do Tribunal Superior Eleitoral para analisar as decisões dos tribunais regionais eleitorais. E, nos incisos 3, 4 e 5, a competência do Tribunal Superior Eleitoral para analisar as decisões, para rever as decisões dos tribunais regionais eleitorais. E aí a competência do TSE é, inciso 3, examinar, logicamente, rever as decisões dos TREs que versarem sobre ilegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. Inciso 4. Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandados eletivos federais ou estaduais. Inciso 5º. Denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Para uma maior e melhor compreensão da competência do TSE, dos TREs e dos juízes eleitorais, vale a pena analisar e estudar a Lei 4.737, de 1965, mais conhecida como Código Eleitoral. Particularmente, no artigo 22 do Código Eleitoral, vocês poderão ver a competência originária e recursal do TSE. No artigo 29, a competência originária e recursal do TRE, dos TREs, dos Tribunais Regionais Eleitorais. No artigo 35, a competência dos juízes eleitorais, competência originária dos juízes eleitorais, os órgãos de primeiro grau dessa justiça especializada. Vale a pena chamar a atenção que não existem varas eleitorais, e mesmo as juntas eleitorais são órgãos com competência eminentemente administrativa, que diz respeito à contagem, apuração de votos. É bem verdade que no inciso 2º do artigo 40 fala inclusive na resolução de impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos justamente de contagem e apuração das eleições. Mais detalhes, vejam o próprio artigo 40, mas sua competência, repito, das juntas eleitorais é eminentemente administrativa. Então, como o propósito dessas aulas é examinar apenas a competência conforme o texto constitucional, remeto à leitura, agora no caso da matéria eleitoral, para
o Código Eleitoral, repetindo artigos 22, 29 e 35. Trata-se, portanto, de um órgão judicial cuja competência é fixada em razão da matéria, no caso, o direito eleitoral. Depois de termos analisado, ainda que brevemente, a competência do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, gostaria de abrir aqui uma pequena exceção para falar, ainda que muito que brevemente, dos tribunais regionais eleitorais e, particularmente, sobre a composição desses órgãos. Uma vez que, dentre os órgãos da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais fazem parte dos órgãos permanentes. Os juízes de primeiro grau, os juízes de primeira instância, são juízes que acumulam funções durante o período das eleições. São juízes de primeira instância, de primeiro grau, que acumulam funções durante o período das eleições. Os TREs estão distribuídos um em cada estado e, além disso, o correspondente Tribunal Regional Eleitoral no Distrito Federal. São, portanto, 27 tribunais regionais eleitorais, correspondentes aos 26 estados, mais o Distrito Federal. Os artigos 120 e 121 da Constituição estabelecem que a composição de cada TRE será feita da seguinte maneira: 2 julgadores terão sua origem dentre os desembargadores dos tribunais de justiça do correspondente estado. 2 julgadores terão origem dentre os juízes de direito dos correspondentes estados. Um julgador será escolhido dentre algum integrante do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do estado ou do Distrito Federal, ou seja, o TRF correspondente. E 2 julgadores serão nomeados pelo presidente da República, com base numa lista sêxtupla elaborada pelo Tribunal de Justiça de cada estado, com os requisitos de notável saber e idoneidade moral. A cada um desses julgadores corresponde um substituto. Então, são 14 membros que compõem cada Tribunal Regional Eleitoral, com um mandato de 2 anos cada um. Enfim, encerrando no que diz respeito à competência da Justiça Eleitoral, vale a pena lembrar que não existe uma vara eleitoral, um órgão de primeiro grau. As juntas eleitorais têm função eminentemente administrativa e os juízes de primeira instância acumulam funções durante o período de eleições. O próximo tópico é a Justiça Militar. De plano, há que se distinguir entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Afinal de contas, há servidores militares, tanto no nível federal quanto no nível estadual. A Justiça Militar prevista no texto constitucional corresponde à Justiça Militar da União. O texto constitucional, no que diz respeito à Justiça Militar, é relativamente sucinto. Vamos encontrar lá 2 dispositivos, os artigos 122 e 124. Diz o artigo 122, são órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar e, inciso 2, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Reparem, portanto, que não existe uma espécie de tribunal regional militar. Não existe nenhum órgão intermediário entre o Superior Tribunal Militar e os juízes e tribunais militares de primeiro grau. Depois, o artigo 124, ele diz: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Essa é a competência dessa justiça, ou seja, a matéria da qual essa justiça é especializada, os chamados crimes militares. E aí o parágrafo único diz que a lei disporá sobre a organização, funcionamento e a competência da justiça militar.
A lei que dispõe sobre a Justiça Militar da União é a Lei 8.457 de 1992. Vale a pena ler o artigo 6º deste diploma legal, que, aliás, coincide com o artigo 4º do Regimento Interno do STM, do Superior Tribunal Militar, porque nele nós verificaremos a competência originária e recursal do STM. Então, na Lei 8.457, vocês poderão encontrar a competência originária e recursal do Superior Tribunal Militar. Como eu disse, a Justiça Estadual analisa as demandas que dizem respeito aos crimes militares que envolvam os servidores militares estaduais. Existem tribunais militares, né, em alguns estados da federação, apenas 3. São os estados de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul e de São Paulo. Tirando esses estados, em todos os demais, os servidores militares no nível estadual são julgados pelo Tribunal de Justiça, pelos órgãos da Justiça Estadual correspondente. E, não, repito, deve-se confundir com a Justiça Militar prevista no texto constitucional. Por fim, para encerrarmos este tópico, competência da Justiça Militar da União, vale a pena a gente apresentar a divisão e a localização das circunscrições da Justiça Militar da União. A primeira circunscrição da Justiça Militar corresponde aos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. A segunda, ao estado de São Paulo. A terceira, Rio Grande do Sul. Quarta, Minas Gerais. Quinta, Paraná e Santa Catarina. Sexta, Bahia e Sergipe. Sétima, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Oitava, Pará, Amazonas e Maranhão. Nona, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Décima, Ceará e Piauí. 11ª, o Distrito Federal e os estados de Goiás e Tocantins. E 12ª, os estados de Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E assim, encerramos o tópico sobre a Justiça Militar. O próximo tópico agora trata das justiças estaduais. Como a Constituição aborda esse tema? Não é com a profundidade, como vimos ao tratarmos da competência, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas também não lhe são dedicadas poucas palavras. Por que a Constituição Federal não aborda com profundidade a justiça eleitoral? Porque já excederia, em parte, a sua finalidade. Afinal de contas, estamos falando de um regime federativo, onde, logicamente, a organização dos estados é feita pelos próprios estados. Portanto, a organização de suas justiças, dos seus correspondentes poderes judiciais, também deve ser feita por eles. A Constituição Federal traça algumas linhas gerais. Algumas dessas linhas nós já vimos quando tratamos da competência da Justiça Federal. Basicamente, diz o texto constitucional no artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Portanto, deve haver uma certa equiparação, uma certa similitude. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. Lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual,
que é o que nós vimos que aconteceu em 3 estados da federação. Constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados, em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Depois essa ideia ficará mais clara quando nós apresentarmos o organograma do Poder Judiciário no Brasil. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. E, por fim, parágrafo 5º, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. O texto constitucional, portanto, chama bastante atenção justamente para a questão de crimes militares na órbita estadual. Também, se vocês repararam bem, o texto constitucional chama atenção para a importância da Constituição do Estado para justamente a organização do poder judicial em cada estado. Eu optei por, e peço licença para isso, optei por não analisar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O que eu gostaria, sim, é de apresentar os órgãos do Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro. Para isso, eu me servi da Lei 6.956, de 2015, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a atenção para alguns desses órgãos. Vamos lá. Diz o artigo 3º desta lei estadual: são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, inciso 1, o Tribunal Pleno, ou seja, uma divisão do tribunal, um órgão do Tribunal de Justiça. O órgão especial, também mais um organismo dentro do Tribunal de Justiça. Seções especializadas, também da mesma maneira. Câmaras, o que nós já conhecemos, câmaras cíveis, câmaras criminais. Juízos de direito, até aqui, ou melhor, até as câmaras, estávamos falando dos órgãos que compõem o Tribunal de Justiça, órgãos de segunda instância. No inciso 5º, nós temos os juízos de direito, ou seja, temos os órgãos de primeiro grau, de primeira instância. Os tribunais do júri, os conselhos da justiça militar, justamente aqueles mencionados há pouco no texto constitucional. Os juizados especiais e suas turmas recursais, que vale a pena chamar a atenção. Aqui nós temos um órgão com competência para conhecer das demandas em primeiro grau, os juizados especiais, e um órgão para conhecer dessas questões no âmbito recursal, as turmas recursais. Vale a pena chamar a atenção, desde logo, para uma questão curiosa quanto à composição das turmas recursais. As turmas ou conselhos recursais são compostas por juízes de primeiro grau, apesar de exercerem uma função de revisão, uma função própria de órgãos de segunda instância. Então, a concretização do princípio do duplo grau de jurisdição no âmbito dos juizados especiais se faz de forma diferente em relação à justiça estadual como um todo. E aí, gostaria de chamar a atenção para esses dois órgãos pouco conhecidos da justiça estadual: os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e os juizados do torcedor e grandes eventos. Talvez uma parte do público já tenha ouvido falar dos juizados do torcedor. Espero que não tenham se envolvido nos juizados dos torcedores. As paixões pelo futebol, pelo time do coração, não devem levar a esses excessos. Mas esses juizados também dizem respeito aos grandes eventos. E aí prossegue esse artigo 3º, parágrafo 1º.
O Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que necessário, para a adequada prestação jurisdicional e sem um aumento de despesa, poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. E, por fim, o presidente do Tribunal de Justiça, no mês de dezembro de cada ano, consolidará em ato específico as alterações de competência dos órgãos julgadores, determinadas pelo Tribunal Pleno e pelo órgão especial no período, e encaminhará o respectivo ato à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós aqui, portanto, temos uma dinâmica da atualização da organização e da divisão judiciária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Na nossa próxima videoaula, nós examinaremos algumas classificações e o organograma da justiça no Brasil. Com isso, espero dar a vocês uma visão de conjunto daquilo que fomos vendo parceladamente nos últimos vídeos. Até lá!